BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite! O consórcio liderado pela empresa EPR venceu o primeiro leilão de concessão de rodovia desse ano. As informações a gente vai ver com o José Paulo Ribeiro. O vencedor do leilão irá administrar o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora da BR-040 pelos próximos 30 anos e deve investir mais de 8 bilhões e meio de reais em obras e implantações de serviço. E em Brasília foi lançada hoje a Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. Oi, Marília Sena. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, Dino Antunes é o secretário nacional de Hidrovias e Navegação. Já já a gente conta bastidores da cerimônia que nomeou o atual diretor do Ministério de Portos e Aeroportos. Perfeito! Você vai ver também o destino das famílias que vivem na área que será incorporada na nova poligonal do Porto de Santos, que ainda depende de uma decisão judicial. Vem com a gente, o BNews 19 horas começa em 30 segundos. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Grupo EPR venceu o primeiro leilão de rodovias de 2024. O repórter Paulo José Ribeiro e Rodrigo Silva acompanharam o leilão da BR-040, que aconteceu na B3, em São Paulo. A sessão pública que concedeu o trecho da BR-040 de Minas Gerais à iniciativa privada aconteceu na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, na capital paulista. O consórcio Infraestrutura MG, liderado pelo Grupo EPR, foi o vencedor do certame, com um desconto de 11,21% sobre a tarifa básica de pedágio, e irá administrar o segmento de 232 quilômetros entre Belo Horizonte e Juiz de Fora por um período de 30 anos. A concessão trará investimentos de 8 bilhões e 700 milhões de reais em novas obras e implantação de serviços que elevem os padrões operacionais e de segurança da rodovia. Esse contrato de hoje aí são 5,1 bilhões de reais em CAPEX, que é investimento direto, e mais 3,8 bilhões em OPEX, na operação da rodovia nos 30 anos próximos, ou seja, quase 9 bilhões de reais de investimento. Os 35 novos leilões, a gente acredita que podem levantar 180 bilhões de reais de investimento privado para o Brasil no ciclo dos próximos 30 anos, e a otimização dos 15 contratos que falei aqui, 120 bilhões. Os dois somados, algo em torno de 300 bilhões de reais em investimentos. Este foi o primeiro dos leilões de relicitação da BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais. Atualmente, os 1.200 quilômetros da via são separados em duas concessões, que serão divididas em outras licitações. Vai ser licitada outra perna, que a gente chama de Rota de Cristais, que é de Belo Horizonte até Cristalina, no entorno do Distrito Federal, 100 dias após da saída do TCU. A gente espera que saia do TCU na semana que vem. Já houve tentativa de ir a voto no plenário, há 15 dias, e parece que vai ser votado na próxima semana. Tanto a 040 de Belo Horizonte até Cristalina e a BR-381 de Belo Horizonte até Governador Valadares. Essas são as duas próximas a sair do TCU, e nós temos 8 projetos no TCU que a gente espera que saiam ao longo dos 2-3 meses próximos, a fim de que todos eles tenham leilões realizados ainda esse ano. No total, 14 cidades mineiras serão contempladas pelo projeto da concessão, que conta com 163 quilômetros de duplicação, 42 quilômetros de faixas adicionais, 15 quilômetros de vias marginais, entre outras intervenções como retornos, passarelas e correções de traçado.
Por se tratar de uma relicitação, será feita uma transição operacional entre a operadora atual, Via 040, e o consórcio Infraestrutura MG, que irá apresentar um plano de transição. Esse é o terceiro leilão de concessão rodoviária do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O contrato anterior ele tinha muitos problemas de origem. Ele praticou uma tarifa fora da realidade mercadológica, freou investimentos, ia ter financiamento, empréstimo ponte para o financiamento, depois não teve por vários problemas econômicos que o país viveu. Isso tudo reunidamente desequilibrou o contrato. Agora é um novo contrato, um novo leilão. Então a gente, com novos parâmetros, com mais transparência, com segurança jurídica, aproveitando a curva de experiência que nós temos para corrigir os erros, a gente faz um leilão que certamente será exitoso e trará os investimentos que as pessoas precisam. Em Brasília, hoje teve a solenidade de lançamento da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. A repórter Marília Sena acompanhou o evento que apresentou o novo secretário. Boa noite, Marília. Oi, Núria, boa noite para você novamente, para todos que nos acompanham. Pois é, enfim, Dino Antunes foi nomeado como secretário dessa nova secretaria, uma pasta dentro do Ministério de Portos e Aeroportos que é inédita, né? Uma cerimônia de muita aclamação, muita gente lá no Ministério de Portos e Aeroportos comemorou a nomeação de Dino Antunes e depois dessa cerimônia ele falou um pouquinho com a gente, vamos assistir. A gente pretende, no máximo até maio, publicar, né, colocar, disponibilizar o BR dos Rios, né, e a partir dali fazer a sequência, o monitoramento e as ações que estão previstas ali no BR dos Rios. Essa que é a nossa expectativa, de lançá-lo em maio, na pior das hipóteses. Secretário, sobre as concessões e essa questão da tarifa, como as empresas que arrematarem as hidrovias vão ser remuneradas? Essa é uma discussão interessante, porque existem várias possibilidades de remuneração, né? Uma questão que seria a mais óbvia é a tarifa, né? É óbvio que a gente não coloca uma praça de pedágio no meio do rio, não é assim que funciona, mesmo porque a gente tem vários pontos de controle, vamos dizer assim, de carga, na descarga e assim por diante. Rapidamente, só a questão da seca. O senhor falou sobre essas obras preventivas, o que dá para a gente esperar até 2024? Não são obras preventivas, são ações preventivas, tá? Porque a obra é aquela mesmo, não tem o que fazer. O que acontece? Infelizmente a gente não sabe ainda se e quando será necessária a dragagem, né? No ano passado acabou que a gente teve que fazer algumas ações emergenciais. Então o que hoje a gente trabalha são ações preventivas, não só de acompanhamento da seca, que isso a gente sempre fez, né? Mas também de preparação. Por exemplo, o DENIT já deixar pronta a licitação. Núria, depois o secretário complementou, ele teve uma conversa com jornalistas, ele disse que a prioridade dele é a BR dos Rios, né, porque os rios ainda não têm, digamos assim, uma legislação, e o Navegue Simples deve sair aí na próxima semana. Isso não foi ele que disse, mas fontes ligadas a ele já nos informaram que o Navegue Simples deve ser lançado no próximo dia 18. A gente vai acompanhar, é claro. A expectativa, segundo ele, é de que seja até o final de maio, mas tem gente no Ministério de Portos e Aeroportos que diz que o Navegue Simples sai dia 18 e aí BR dos Rios está inclusa. Núria. Obrigada, Marília. A gente tem fala também do ministro Silvio Costa Filho. Vamos ver? Caiu aqui o... Vamos então falar sobre uma fiscalização que teve hoje de monitoramento envolvendo diversos órgãos ambientais da Polícia Federal, Ministério Público, do Trabalho, Anvisa. Isso foi hoje de manhã no Porto de Cabedelo, no estado da Paraíba, em razão de irregularidades no procedimento adotado no embarque do petcoke, que é um subproduto do petróleo que, se for mal acondicionado ou
transportado de forma inadequada, pode contaminar o meio ambiente. A empresa responsável pela operação portuária suspendeu as atividades por algumas horas até fazer os ajustes solicitados. Em nota, a Companhia Docas da Paraíba disse que essa é uma ação rotineira com o objetivo de garantir a segurança e a conformidade regulatória das operações portuárias. A Autoridade Portuária de Santos anunciou ontem a ampliação da área do porto organizado na nova poligonal. Só que o local tem cerca de 1.000 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E só uma decisão judicial vai dizer qual o destino dessas pessoas. Uma área de 420 mil metros quadrados, que fica no limite entre as cidades de Santos e Cubatão, no litoral paulista, cercada por um rio, terminais portuários e instalações da Petrobras. Importante porque é considerada a única disponível para a expansão da margem direita do Porto de Santos, o maior do país. O comunicado divulgado pela Autoridade Portuária de Santos afirma que a poligonal, ou seja, o Porto Organizado de Santos, será ampliado para o local e que a decisão foi tomada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e que as 9.000 pessoas que vivem na ocupação irregular que existe na área serão transferidas para residências adequadas e que essa condição vai fazer parte da contrapartida exigida do futuro arrendatário. Durante mais de 30 anos, a área foi ocupada por um lixão sem as mínimas condições sanitárias. Com a desativação no início dos anos 2000, cerca de 170 famílias foram transferidas para um conjunto habitacional. Com o passar dos anos, o local voltou a ser ocupado até chegar ao atual estágio. Hoje são mais de 1.000 famílias vivendo na Vila dos Criadores, sem nada de coleta de esgoto e água tratada. E justamente o destino dessas famílias que vai definir o que será feito na Vila dos Criadores. Há 2 anos foi criada uma Câmara Judicial envolvendo secretários municipais, ouvidoria pública, Guarda Civil, além da primeira Vara Civil de Santos. Eles discutem qual a melhor maneira de tratar a situação dos moradores do local. Por isso, a transferência de um terminal para a chamada Vila dos Criadores ainda depende de uma decisão judicial. Por meio de nota, a Prefeitura de Santos informou que está em tratativas com a Autoridade Portuária de Santos para a inclusão da Vila dos Criadores na área de jurisdição da APS e que essas tratativas visam a inclusão da área onde vive a comunidade na margem direita do Parque Portuário, com contrapartida social e ambiental que dê solução ao passivo habitacional da Vila dos Criadores. A administração afirma que vai adotar as medidas necessárias que atendam à comunidade e o que for determinado pela Justiça. Durante a última visita ao Porto de Santos no mês passado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a pasta estava fazendo estudos para ampliação do porto organizado em 2 áreas. Além da Vila dos Criadores, existe a possibilidade de criação de um novo terminal de contêineres na Ilha do Bagre, mas essa fica na margem esquerda do Porto de Santos. A gente tem dialogado com a sociedade e eu acho que é importante o STS-10 para o Porto de Santos. Tanto é que a gente está discutindo 2 possibilidades de áreas, a exemplo lá da Ilha de Bagres e a Vila dos Criadores, são essas 2 opções para a gente fazer ali o STS-10. A gente está dialogando já com vários técnicos, a gente está dialogando com a iniciativa privada para pensar estrategicamente naquela área e aí sim a gente poder ampliar uma área que seria o nosso Porto Santos 4.0, ou seja, é uma área nova que a nossa ideia é avançar no STS-10. Das 173 milhões de cargas movimentadas pelo Porto de Santos em 2023, mais de 50 milhões foram de contêineres. O porto conta hoje com 3 terminais de contêineres, Santos Brasil, BTP e Deep World. Todos anunciaram investimentos para os próximos anos.
No próximo bloco, você vai ver o crescimento da atividade portuária no mês de fevereiro. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, vai se tornar um concentrador de cargas para o Cone Sul. O Tecon Rio Grande, terminal operado pela Wilson Sons, fechou uma parceria com a empresa de navegação sul-coreana Hyundai Mechan Marine para um novo serviço feeder. Os navios de longo curso da companhia, que vêm da Ásia, deixarão de ir até a Argentina e o Uruguai, porque lá tem canais de navegação mais restritos. Para embarcações maiores, essas embarcações maiores farão a primeira escala no Rio Grande, onde as cargas dos países do Rio da Prata estarão armazenadas. Por sua vez, os produtos argentinos e uruguaios vão ser transportados por embarcações menores, com o serviço feeder operado pela BTL. É a primeira vez que um porto no sul do Brasil será a primeira escala na costa leste do continente para uma rota direta da Ásia. Serão 12 navios fazendo escalas regulares em Rio Grande, com capacidade de aproximadamente 64 mil TEUs. Já o navio feeder, que vem de Singapura, passará por Rio Grande, Buenos Aires e Montevidéu e terá capacidade de transporte de 1.700 TEUs com escalas semanais. Vamos ver agora o que mais é notícia nesta quinta-feira. O setor portuário teve crescimento de 11,44% em fevereiro. Os dados são do Estatístico Aquaviário da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Foram movimentadas 99,83 milhões de toneladas. No mesmo período de 2023, a movimentação foi de 89,58 milhões de toneladas. Essa alta foi puxada principalmente pelas cargas de contêineres. O aumento atingiu quase 30% em fevereiro. Outros destaques apontados pela ANTAQ são o minério de ferro, com crescimento de 18%, petróleo e derivados, alta de 16%, e a soja, com aumento de quase 20%. Mais de 24 mil empregos diretos e indiretos e induzidos podem ser criados com a concessão de 213 quilômetros de rodovias do lote Litoral Paulista. O leilão, que vai definir o responsável pela execução das obras, será na próxima terça-feira, na B3, que fica na capital paulista. Com prazo de 30 anos,
a concessão no modelo de parceria público-privada prevê investimento de 4,3 bilhões de reais nas rodovias Padre Manuel da Nóbrega, Mogi Dutra e Mogi Bertioga. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniu ontem em Brasília com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a bancada de deputados federais do estado. Eles discutiram os projetos portuários e aeroportuários, como o aeroporto de Barreiras. A reforma do aeroporto está atrasada e os políticos querem adiantar a obra para colocar o terminal na rota de voos com aviões de grande porte. O porto de Imbituba, em Santa Catarina, terminou o mês de março com mais um recorde. A operação atingiu mais de 830 mil toneladas, crescimento de 18% na comparação com o mesmo mês em 2023 e de 9% em relação ao mês de abril do último ano, quando aconteceu o último recorde de movimentação. O porto teve 26 atracações, média de 32 mil toneladas por navio ancorado. As exportações somaram mais de 540 mil toneladas, aumento que passa dos 11% em relação a fevereiro. O transporte da usina de asfalto, que vai ser utilizada na obra do aeroporto de Fernando de Noronha, pode durar até 10 dias. Mesmo depois do desembarque do equipamento, profissionais da empreiteira responsável pelo serviço e técnicos do governo do estado estão encontrando dificuldades para o transporte. A usina pesa 30 toneladas. Desde outubro de 2022, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu o pouso de aviões de grande porte na ilha por causa de fissuras e buracos na pista. Governadores de estados da região norte estudam reduzir a carga tributária no transporte aeroviário para atrair o serviço de companhias aéreas low cost ao Brasil. Low cost são companhias que oferecem tarifas mais baixas aos passageiros. O anúncio foi feito pelo ministro Silvio Costa Filho durante evento para anunciar a retomada de voos da Companhia Azul para Roraima. O Brasil tem uma dívida histórica com a aviação do norte. Ontem nós fomos ao Acre anunciar o voo de Rio Branco a Porto Velho Confins. Hoje anunciamos esse voo para Roraima. A gente está trabalhando com os governadores do Amazonas, com o governador do Acre, com o governador de Rondônia, de Roraima, de Tocantins, toda aquela região, fortalecimento de novas rotas. Tem mais informação no portal bnews.com.br. Olha só, tem um estudo da NTT, porque a região sudeste concentra a maioria das interdições em rodovias por eventos climáticos. A gente viu aqui do Dino Antunes, nomeado secretário nacional de hidrovias, uma escolha técnica, operação de Cabedelo e olha só, oportunidade de emprego na região de Santos. A Santos Brasil tem 200 vagas de trabalho na unidade do Guarujá para operador de OCT. Lembrando, então, tem muito mais notícia no www.portalbnews.com.br. E amanhã, aqui na TV BNews, tem mais uma edição inédita do Vitrine. Amanhã tem Vitrine, aqui na TV BNews. Vitrine, para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Amanhã, depois do BNews, 19 horas. E hoje tem Vitrine também, viu? Logo após ao BNews 19 horas, você vai ver a reapresentação da edição do Vitrine na última sexta-feira. A seguir, a gente vai falar sobre ESG. Fica com a gente. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres.
Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A Autoridade Portuária de Santos preparou uma programação especial para esse mês de abril e vai reforçar o compromisso com a sustentabilidade. Junto com as prefeituras e empresas da região, o Manifesto ESG vai movimentar o maior complexo portuário do país. E se a gente vai falar de ESG, é claro que tem Vanessa Pimentel, nossa especialista no tema, aqui com a gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Núria. Tudo bem? Tudo certo. O que é esse Manifesto ESG? Bom, o Porto de Santos vai fazer durante todo o mês de abril uma programação especial para discutir questões ESG e também o Manifesto ESG, que é um documento que foi assinado em agosto do ano passado entre o Porto de Santos, as prefeituras aqui da região e algumas empresas que fazem parte do complexo portuário. E a gente tem aqui a agenda, vamos Sim. ver? Todos são abertos para a comunidade? Não. A gente vai ter aí 4 eventos. O único que é aberto à comunidade é esse primeiro, que vai acontecer nesta sexta-feira, no Parque Tecnológico de Santos. E vale lembrar que precisa se inscrever e no nosso site www.portalbnews tem o link para fazer a inscrição. A gente vai discutir lá o seminário ISG com acessibilidade e neurodiversidade e também questões aí de inclusão. Os outros eventos são fechados às empresas que fazem parte do manifesto, mas a Autoridade Portuária colocou aqui para a gente a programação. Vai ser um workshop que vai discutir aí os princípios e práticas de sustentabilidade com as empresas, um debate sobre comunicação corporativa e o último evento vai ser essa reunião que tudo indica que vai ter a entrada aí de novas empresas fazendo parte desse manifesto. Muito legal, né? Sim. Obrigada, Vanessa, por trazer isso pra gente. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. A gente com certeza vai acompanhar pela rede BNews. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Essa foi a edição do BNews 19 horas de hoje. Você continua com informações no portal bnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal da TV BNews no YouTube. Uma ótima noite para você. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.